Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moveri Talks, mas esse não é um episódio comum. Esse é o primeiro episódio de uma edição especial RH em Foco. E a gente tem como parceiros aqui duas empresas, que é a Modeli Consultoria e a RS Consultoria, com Lilian Almeida e Raquel Souza. E a gente vai falar, né, sobre os desafios da contratação, né, estratégias e soluções. E aqui no nosso bate-papo, antes de dar início, pessoal, a gente falou assim... como é que é? Não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que é ótimo. Ótimo, né? Mas antes de a gente dar início, você que está chegando aí, se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe esse assunto para quem é empresário, gestor, líder, quem vai entrar na área de RH, porque é muito importante, certo? Sem mais delongas, né? Júlio quer falar alguma coisa, não? Vamos lá, você já falou tudo. Sejam bem-vindas. Vamos falar sobre esse assunto que... Acho que não é desafiador no nosso país, gente, vocês acham? Muito. Né? É importante. E reforçando, pessoal, são 5 episódios, tá? Então vocês vão ver muito a nossa cara aqui. Muito conteúdo aí. Muito conteúdo ainda por vir. E aí, por onde a gente começa? Eu acho que a gente poderia começar não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Já ouviram isso? Vamos lá. Comenta aí, pessoal. Já viram isso? Ou você usa isso na sua empresa? Se estiver usando, para isso. Porque a gente vai jogar aqui para resolver isso aí. Jogar né? na mesa. Vamos lá. E aí, pessoal, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? A gente coloca aqui esse ditado popular, não tem tu, vai tu mesmo. E quantas vezes a gente faz isso? Né? Em vários processos de escolha nosso. Então, outro ditado comum, né? Enquanto o certo não chega, vai se divertindo com o errado. Nossa senhora. Também. Isso na vida amorosa. Quantas vezes já não escutou isso, né? No dia a dia até, né? Essa é boa. Exatamente. Enquanto a pessoa certa não chega, vai se divertindo com os errados. Você vai no mercado fazer uma compra, né? Ah, vai esse baratinho mesmo aqui. Aí você chega em casa e o baratinho custa caro, né? Exatamente. O outro ditado, barato custa caro. E aí a gente entende como ocorre o nosso processo de escolha. Na programação neurolinguística, a gente fala que a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Boa. Então, para quem está nos escutando, puxa aqui a reflexão, como é o seu processo de escolha, e você, nos detalhes, você vai perceber que quando você vai para o processo seletivo dentro da empresa, a forma como a gente escolhe tem muita de outras escolhas em nossas vidas. Né? E aí no processo seletivo, quantos RHs, empresas já falaram, né, para nós, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, quando a empresa está ferrada, chamam as nossas consultorias para arrumar, ajustar. Entendi. É uma curiosidade. Normalmente quem fala isso é porque não tem um departamento de RH, ou não, até às vezes quem tem um departamento de RH comete essa... As duas As duas situações. Porque tem o empresário que não tem o departamento de RH, e tem a empresa que tem um departamento pessoal que é um faz tudo. Então, tem departamento pessoal denomina como generalista, né? Sim, e, na verdade, é mais do que um generalista. Então, o profissional de departamento pessoal é aquele que está responsável por folha de pagamento, relações sindicais. E aí, a empresa fala, eu tenho um RH. Não, você tem um departamento pessoal. E no que a Raquel falou, olha, se torna um generalista, porque... o profissional vai abraçando, não, eu também vou fazer seleção, eu também vou fazer treinamento. E aí a gente coloca, quem faz tudo, não faz nada com foco. Não é que não faz bem feito, é que não tem como ter foco quando você fala que faz tudo. E aí esse profissional que faz tudo vai fazer seleção, acaba usando esse termo, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Tá tão difícil encontrar um profissional, vai esse aqui mesmo. E a gente está tendo um apagão de mão de obra na percepção de vocês? Muito. Tem um apagão de mão de obra e tem também um apagão de definição do que a empresa realmente quer. Porque quando fala assim, olha, tem apagão de mão de obra? Tem. Então vamos voltar no alinhamento do perfil da vaga? O que está alinhado ali no perfil da vaga? Você não tem clareza. Então aí se você não tem clareza do que a empresa quer,
você vai dizer que tem um apagão de mão de obra. Não vou generalizar, porque quando a gente vai afunilando, tem áreas, né, que realmente tá escasso. Então, estou colocando de uma forma ampla. A gente nota, por exemplo, no mercado de farmácias magistrais, por exemplo, a idade dos colaboradores varia entre 23 a 35 anos, vamos dizer que é uma grande fatia entre geração Z e geração... os milênios, vamos dizer. E às vezes tem uma rotatividade muito grande. Isso também tem a ver, no processo começa com a contratação, por ter uma rotatividade. A identificação. A identificação já começa lá atrás. Exatamente. Sim. Porque os profissionais também estão escolhendo onde eles querem estar. E é aquilo que a Lília falou. Se eu não tenho clareza em o que eu vou fazer dentro da empresa, o que a empresa está me oferecendo, como a gente fala, né, no início ali da descrição da vaga, aliás, na divulgação, vamos dizer assim, o candidato recebeu a informação de onde ele vai trabalhar. Não posso divulgar o nome da empresa, não posso falar o salário, não posso... Então, como assim? Oi? Então, tem empresa que só vai divulgar, né, Lívia, algumas informações na hora que chega lá. Então, assim... É muito comum, você abre espaços que divulgam vagas, o LinkedIn, por exemplo, né? Então, vou pegar o exemplo farmacêutico. Contrata-se atendente. Empresa, confidencial, responsabilidades, atender balcão, salário, confidencial, benefícios, práticas de mercado. O que você sabe sobre isso aí, né? O que você imagina? Eu vou ter todos os benefícios, porque é do mercado. Aí chega lá e fala, não, dá vale transporte. Então, quais são as práticas do mercado? Vale transporte, alimentação? Como que você coloca vale transporte como benefício? Como que você põe isso como benefício? A pessoa vai tirar do bolso? Ah, não, nós não fornecemos, não. É opcional isso, gente? Como assim? E aí, ok, então tá. Então, como que eu vou identificar o que são as práticas do mercado? E aí, quando a gente recebe a vaga, né, nós temos o papel de orientar o empresário até para protegê-lo. Então, a gente fala o que é praticado, o que é não é praticado, perdão, o que é indicado na convenção coletiva da categoria. Aí o empresário fala, oi, busque o seu contador. Busque o seu departamento pessoal ou o seu contador, porque esses ambos profissionais, quem está no departamento pessoal e quem é responsável pela contabilidade, tem que, é obrigação, conhecer a convenção coletiva da categoria. E lá pode ocorrer de ter alguma regra que se sobrepõe à CLT. Que se e às vezes as pessoas não sabem disso. Tem uma risadinha. Olha, mas olha, Cláudio, você tá enganado, porque ninguém é obrigado a saber, né? Assim, olha, eu não vou dizer que não sabe. Tá. Eu vou dizer que fecha o olho. Nossa, foi uma vista grossa, então. Que fecha o olho, tá? Por exemplo, por muitos anos eu dei aula, tá? Na convenção coletiva da categoria de professor, assistência médica é obrigatório a empresa ceder. Né? Então, esse é um exemplo de uma regra que se sobrepõe à CLT. Na CLT não tem obrigação. Vamos dizer assim, que a CLT seria um padrão geral para todos. E aí a convenção vem para trazer, né, algumas diferenças. Vamos dizer, por exemplo, o Sindicato do Comércio não vai comparar com o dos farmacêuticos, enfim, uma outra área totalmente diferente. Uma empresa que pertence à indústria vai funcionar de uma forma diferente, com alguns detalhes ali diferentes, né, do comércio. São coisas bem distintas. E aí, quando a gente vai orientar, o empresário fala assim, o meu contador falou, mas tanta coisa para eu fazer que passou. Exatamente. Esse é o exemplo do fechar o olho, tá? Ele fala assim, tem tanta coisa para eu fazer. Eu falei, então, a minha orientação é que você esteja informado sobre, para não construir um passivo trabalhista. Não estou aqui para puxar sua orelha, para chicoteá-lo ou qualquer coisa assim. O nosso papel enquanto consultoria é de assessorá-lo, é de orientá-lo. Esse é o nosso papel. Então, se você quebra a regra, você está abrindo espaço para um passivo trabalhista. Mas eu nunca recebi um passivo trabalhista, um processo trabalhista. Eu falei, eu fico muito feliz. Então, para continuar assim... Exatamente.
Para continuar assim. A gente pensa em todo o impacto, né? A gente, quando fala de ser consultora de RH, a gente traz até isso. Se você não abre uma vaga, né, com todas essas informações, qual o impacto, né? Ou seja, aí é a atração, né? Para atrair. Então o segredo está no atrair. É o que você coloca, até mesmo numa página. Porque a gente vê muito comum no mercado farmacêutico, que nem o Júlio citou do magistral, que às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim: o treinamento vai resolver, tem que fazer o treinamento, porque eles não vendem, Tudo bem que na área da saúde é muito delicado quando a gente fala de vender, né, na saúde. Calma, quem está nos assistindo, né? Tem legislações envolvidas, prescrição. Sim. Mas exige muito isso do balconista, às vezes, dele vender, de oferecer. E tá tudo bem, isso é comércio, né? Não é filantropia. Mas a gente pega muito erro do tipo: ele não vende, mas você contratou um vendedor ou um atendente? Um atendente, então não vai, né? E aí às vezes quer pagar o salário de um vendedor para um atendente, sabe, ao contrário, né? Entende? Então, diante de tudo isso que a gente está falando, dessa exposição que eu coloquei aqui, vocês acham que a atração, né, é o primeiro passo para ter uma identificação melhor de candidato? Quando a vaga começa com salário confidencial, empresa confidencial, a atração já cai pela metade. Já vai cair pela metade. A atração já cai pela metade. Porque as pessoas que estão em busca de uma oportunidade melhor já estão cansadas de verem essa situação. Já caíram em situações enciladas, em situações tristes. Tá? Então, sabe quando você fica calejado e fala: já vi esse filme, eu não vou de novo. Então, a divulgação da vaga, tá? Ela é ali que começa a atração da vaga. E a divulgação é resultado do alinhamento. Então, quando você está alinhando o perfil da vaga, ali você começa a definir como você vai atrair bons talentos para a empresa. Até uma questão, assim, quando a gente fala, né, na divulgação, um exemplo bem simples, que tem ocorrido cada vez mais, não sei se a Lília pode até confirmar, depois da pandemia, as pessoas trouxeram uma reflexão maior que eu sinto sobre localização, onde eu vou trabalhar. Uma coisa simples que antigamente as pessoas aceitavam. Não, vou trabalhar. Às vezes até 2 horas de distância de casa e tudo. E aí quando você fala confidencial da empresa, como a pessoa vai sair? Ela faz todo o processo, você tá ali acompanhando todas as etapas, a pessoa tá passando. Quando você fala o nome da empresa, ela fala: puxa, mas tão longe de casa... Ou seja, ambos perderam tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, coisas simples, que na verdade faz toda a diferença quando você faz a divulgação de mais detalhes possíveis sobre essa vaga. Então, já começou por aí, já atrair aquelas pessoas que moram naquela região, que estão buscando que a distância é aceitável, que a localização tá ok para ela, e aí vão os outros fatores também, né? Mas são coisas, assim, bem simples que as pessoas, talvez, antes não... se impunham não tanto, assim. Mas você vê, como que pode, né? Que é acertar, né? Confidencial, não faz sentido num mundo tão transparente de evolução. Salário a combinar. Nossa, salário a combinar, encaminhe currículo com pretensão salarial. São frases que a gente vê na divulgação da vaga, onde a atração cai pela metade. E quem é atraído são pessoas que, eu falo assim, estão desesperadas. E aí volta não tem tu, vai tu mesmo. Porque quem aceita encaminhar currículo para vagas descritas dessa forma? Encaminhar currículo com pretensão salarial, salário a combinar, empresa confidencial. A pessoa está num nível de desespero muito grande. A pessoa que deixou-se tomar pelo desespero, e eu não vou entrar em julgamento, porque a gente sabe que o desespero realmente pode nos abraçar. O que eu quero destacar é, quando o desespero nos abraça, a nossa visão crítica diminui. Então, como é o atendente que você está contratando? É um que está desesperado. Quando a gente deixa o desespero tomar conta da gente, a nossa visão crítica diminui. Então, você acha que ele vai atender bem? Não vai, ele vai perder oportunidades, né? De mostrar algo diferente, de orientar o cliente. Aí fala, ele não é bom.
Então, volta lá. Você definiu bem a vaga? Você vai atrair pessoas que sabem exatamente o que querem. Você definiu mais ou menos a sua vaga? Você vai atrair pessoas que sabem mais ou menos o que querem. Nossa, e o papel de vocês é fundamental, né? Porque assim, como é que identifica um candidato qualificado? Que ele tem, como é que fala? Se acertar na contratação. E alinha isso com a cultura, né? É desafio, né, para vocês. Isso é uma coisa desafiadora. Porque vem alinhado com a cultura, se a cultura da empresa é de um jeito. Geralmente quem tem a cultura, ele fala, igual a gente tá falando, vai tu mesmo, mas ele não consegue descrever a vaga que ele quer. Mesmo do colaborador que eu quero contratar, ele tem bem definido o perfil que ele quer contratar lá na Depois experiência que de ele vocês? já tropeçou, Bastante. aí ele tem, assim, tem duas possibilidades, tá? Tem o empresário que ele se preparou para estar ali, né? Então ele foi fazer cursos de empreendedorismo, ele foi buscar planejamento, então ele sabe que o primeiro passo é definir missão, visão e valores. Esse é o alicerce dele, Tá. que traduz em cultura organizacional. Beleza, tá? beleza. Aquele empresário que teve uma oportunidade e agarrou, e tá tudo bem agarrar a oportunidade, né? Na maioria das vezes, ele foi se virando, mas ele não parou para se organizar, ter clareza do que ele quer, como ele quer, por que ele quer. E aí a gente vê essas vagas mal anunciadas. Então, o primeiro passo, missão, visão e valores. Missão, qual é a missão da tua empresa? Para que ela serve? Tá? Visão, onde você quer chegar? Então, hoje eu tenho uma consultoria. Daqui 5 anos, essa consultoria vai estar o dobro do tamanho. Onde eu quero chegar? Se eu não tenho essa clareza, eu não consigo trazer todo o time junto comigo. E valores são o norte das nossas decisões. Sim. Então, se eu disser aqui, olha, respeito é um dos nossos valores, isso é norte para todas as nossas tomadas de decisões. Não é só para deixar na parede, né? Não. E dá para liderar. E a liderança aí tem que ser guardiã disso aí, né? Sim. E aí, quando a gente vai conversar com empresas que falam, eu não defini missão, visão e valores. Você definiu, você só não tem clareza. Porque missão, visão e valores é um retrato de como você conduz a equipe. Sim. Então, se a gente fala, o dono da empresa conduz como suas decisões, você pode observar que o time é a cara do dono da empresa. Exatamente. Aí a gente fala assim, olha, como é que você faz isso? Como é que você... Tem questões pra gente ir direcionando, que depois vai afunilando e fala, tá aqui. Visão, você não tem, que é onde você quer chegar, você não sabe onde você quer chegar. Missão, para que a tua empresa serve? Isso eu sei, tá aqui. Valores, é isso aqui. Não, eu não sou desse jeito, porque a hora que você dá o retrato... Exatamente, dá uma mexida, assim, né? Dá uma mexida. A hora que você coloca assim, olha, aqui tá o teu retrato. Então... Nossa senhora, imagina. E vocês acham importante dentro da entrevista fazer um institucional da empresa antes da entrevista? Faz total diferença. Eu já vi gente falando, faz isso não, vai perder tempo na entrevista, a gente precisa contratar logo, né? Escassez. É importante mostrar, antes de eu começar a entrevista, vou fazer um breve institucional, vocês acreditam que é importante? Faz. A gente tem indicadores de que o nosso processo seletivo melhorou muito mais. Então, a Modeli, quando começou, a primeira coisa é alinhar expectativas. Perfeito. Tá? Entre a vaga e o candidato. E isso era verbal. E aí, o verbal, palavras vão para o vento. No momento de entrevista, o candidato, às vezes, ele tá muito nervoso. São detalhes que ele não vai pegar, assim. Parece que ele me falou o nome da empresa lá. Às vezes acontece isso, me chama no WhatsApp. Meu Deus, eu não gravei o nome. Como que é o nome mesmo da empresa? Então, assim, tá falando até do nome da empresa, né? E os detalhes ali, como a Lília tá falando. Acontece, gente. E aí a gente passou, com a pandemia, essa questão do nervosismo, né, aumentou, porque com a pandemia o índice de desemprego aumentou. Então, o desespero tomou conta
E a gente vai entrevistar candidatos que o candidato na nossa frente falava assim, eu esqueci o nome da empresa. O que a gente tomou, né, para assim, ajudar o candidato e ajudar o nosso processo também. Sim. Quem está nos assistindo fala, quanta bondade. Não, é estratégia. É estratégia. Claro que a gente soma o cuidar bem do ser humano. O cuidar bem do ser humano faz parte de uma estratégia. Tá? Então, a gente tem um PDF, um documento, que tem todos os detalhes da vaga. Né? O descritivo da vaga, o tipo de pressão que você vai ter no dia a dia, os desafios dessa vaga, as condições, que é salário, benefício, horário de trabalho, se é estágio, se é CLT, se é um prestador de serviço. Eu leio o documento junto com o candidato, tá? E a gente chama de alinhar a expectativa. Na sequência, esse documento vai ou por e-mail ou por WhatsApp do candidato. Terminou a conversa, a gente fala, agora você tem X tempo para validar a vaga. O que é validar? Vai pro cantinho do pensamento. Reflete ali se você quer entrar nesse avião aí, né? Ela apontou pra cá, olhando, tem um cantinho aqui. Quando a gente traz Vai colocar você no falei, meu Deus, ele tá mandando eu pensar. Eu vou pensar, pera um pouco. Quando vem desse momento de pensamento que a Lília fala, e a gente fornece todas as informações possíveis pro candidato, né? E às vezes ele avalia, ele fala, olha, eu não vou seguir porque daqui pra frente não faz sentido. Eu pensei melhor, tem o pessoal do desespero. Não vem né? um encontro e daí tem o pessoal dele com o profissional. Os valores. Os valores dele. Valores, salário, horário de trabalho conflitando com o estudo. Exatamente. Foi pra casa e foi pra casa. Mas assim, depois da entrevista, ele foi conversar com quem ele divide o espaço físico. Pai, mãe, cônjuge, filhos, né? Olha, eu recebi um trabalho que eu vou ter que viajar. Recebi um trabalho, não. Estou num processo seletivo que eu vou ter que viajar. Estou no processo seletivo que vai ter muita hora extra. Exatamente. Né? Então, quando essa pessoa divide os desafios com quem ele mora, né? A gente também fala, olha, entra no site da empresa e veja a apresentação da empresa. Entre nas redes sociais da empresa e veja como é que a empresa se relaciona com os clientes. Se é só produto, porque se isso jogou a foto, isso seria o básico de um candidato. Sim. É o básico, vai acontecer né? aquilo lá, né, no momento ali, né, já aconteceu. Por isso que eu tava dando risada, me perdoe. Mas é assim, então, você conseguiu entrar no site, a gente encaminhou. Rapaz, tá tão corrido que eu não vi, mas se você quiser me falar... Acontece. E aí, contrata um cara desse ou não? O que vocês acham? Siga a entrevista? É uma curiosidade agora minha. Porque assim, Desculpa, eu encaminhei todo o roteiro pra ele, é isso que você vai falar? Foi preparado. Tipo, você fala assim, não mandei nada. Passou uma triagem. Não são 5 minutos depois que vai ser a segunda etapa, se caso ele desejar seguir. Por isso que a gente fala agora tem a etapa da validação da vaga. Você pode até não ter acessado o site da empresa e tal. E ok. Só que depois da primeira entrevista, onde eu falo, olha, vamos combinar X horas. Normalmente a gente dá 24 horas de um dia para o outro. Então amanhã você volta e fala para mim se você quer continuar, tá? Então eu coloquei a pessoa para visitar o site da empresa, visitar as redes sociais da empresa. E durante a nossa conversa, como eu tenho em mãos o alinhamento do perfil da vaga, todas as perguntas de seleção por competência, elas foram construídas para validar missão, visão e valores da empresa, para dar o match. Sim. Tá? Então, as perguntas, elas são provocativas. Perfeito. Então, durante o bate-papo, a gente fala, olha, reflita sobre tal ponto. Valide a vaga pensando em tal ponto. Né? E aí, no dia seguinte, a pessoa fala, olha, pensei melhor e... Ou vai dizer que quer continuar no processo, ou não, muito obrigado. Se não, muito obrigado, tá tudo certo. Nós preferimos que fale não do que lá na frente aumentar o nosso turnover. É uma técnica para controlar o turnover. O controle do turnover começa aí, na atração de talento. Na atração. Olha só. Boa. Porque tem gente que acha, mas não tem problema ficar trocando. Não, Raquel, fala aí quanto custa. Muito.
Imagina esse colaborador, ele não, imagina que assim, você olhar para uma empresa e você falar assim, qual que é o seu colaborador? Uma reflexão assim, bem Aí, pessoal. rápida. Ó, pessoal, pega essa. Qual Pega que é o seu colaborador mais velho? Quantos anos de empresa ele tem? Não, mas acontece. Se você acontece, você olha, aí ele fala assim, meu colaborador mais velho já tem 1 ano já. 1 ano? É comum. É comum. O custo, hoje em dia, é muito alto, mas além do gente. custo, Põe na ponta. Você acha que, por exemplo, a visão de quem trabalha junto na empresa, fala, isso aqui é uma imagem negativa também da corporação. Falta de Exatamente. liderança, esse barco aqui vai bater. Ontem, em uma seleção, uma candidata, já tinha sido compartilhado com ela as informações sobre a vaga, e eu falei para ela, o que você achou? Você entrou, né, no site da empresa, nas redes sociais aí da empresa, o que você sentiu? Aí ela me falou, olha, eu achei muito interessante, principalmente porque eu vi bastante as pessoas falando, e tem uma pessoa que eu acho que ela é líder, encarregada, alguma coisa assim, e ela é muito elogiada. Muitos elogios é sobre uma pessoa, e eu acho que ela é encarregada, porque ela aparece bastante em vários depoimentos. E ela falou, não é só cliente, tem funcionário que também elogiou. Ela percebeu isso. Exatamente. Mas olha então a eu diferença falei, de uma preparada de um que não. exatamente. Ela se interessou pela vaga. Ela falou, eu tô muito afim de preencher essa vaga. É perto da minha casa. Aí ela começou a falar, é perto da minha casa, a remuneração é o que eu tô esperando. Essa questão da pessoa tá elogiando bastante alguém de lá de dentro, eu achei muito legal. Aí ela ainda fechou assim, a empresa não tem nenhuma reclamação negativa. Nossa, já foi então, assim, as pessoas, elas estão olhando, os candidatos também estão olhando. Tem os valores dos candidatos que vêm para ver se está como é que tá a vitrine? Tá de acordo. Esse que não vai preparado, só voltando um pouquinho, que a gente ainda está nesse bloco. Esse que chega igual que falou, eu não tive tempo. Porque assim, o tempo hoje dá uma desculpa que não viu a vaga, por mais que você esteja buscando se recolocar, você entra no Instagram um tempinho no seu celular, no WhatsApp, não é possível que esse é um quesito que já dá uma atrapalhada. Já é um alerta. Sim, com certeza. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eu volto no começo da conversa que a gente falou, pela programação neurolinguística. A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, o candidato está se apresentando e ele fala, eu não tive tempo de acessar o site. Você releva, se é a primeira entrevista, porque a gente dá o PDF para ele acessar. Aí ele volta e ele fala, acessei. Né? Mas fica uma luzinha amarela de atenção, tá? Sim, porque daí você vai fazendo mais perguntas para validar. Por que você não prestou atenção? De que jeito que você está levando a tua vida? Né? Exatamente. Que jeito que você está levando a tua vida? É assim que você está levando a tua vida? Se você leva a tua vida assim, dentro da tua vida tem aquele pedaço trabalho. O pedaço trabalho você vai levar assim, não tive tempo? Você conversou de pessoal com profissional, é difícil você dividir tipo, vou cortar no meio. Quando a gente... E aproveitando cortar no meio, você que tá chegando aí, se inscreva no canal, acione as notificações E compartilha. Você aí já entrou numa cilada, já viu esse filme, como a gente comentou? Deixa os comentários aí. Ou né? você que também que não tem hábito, isso aqui é uma dica valiosa. Tá Vai fazer emprego. uma entrevista, não olha o site, vai Isso aí. despreparado, meu amigo. Se prepara. E dê atenção aqui no QR Code também, se você que trabalha na área da saúde, quer saber mais sobre como visitar um médico, propagandista, né, Júlio? Que quer entrar no mercado farmacêutico, tem um QR Code aqui aparecendo, Emover e Solutions. Ali a gente tem solução de educação corporativa para você, dono de farmácia, você, laboratório de clínica, laboratório de análises clínicas, enfim, estamos aqui. Voltando aí, a gente vai para mais um bloco aqui, falando sobre essa questão de entrevista. Certo? E avaliação das habilidades. Porque a gente vê muito naquela questão, né? As habilidades do século XXI, o soft skills, né? Que não é Hard skills. Aí você soft começa skills. até com medo. E aí aqui eu vou te ensinar todos os segredos do soft skills, mas cada ano muda, meu Deus do céu. Eu tava 10 no ano passado, é 12 do 15. Aí o outro era, como é que era? Resolução de problemas complexos. Agora é saber mexer em inteligência artificial. Mas que caramba, eu sou humano. Né? E aí, para quem está nos assistindo, que é empresário ou quem quer ser contratado, como é que é essa questão dessas habilidades, gente? Como é que fica essa evolução? E o que tem que ser notado, né, dentro dessa...
que aborda uma pessoa para saber dessas habilidades? Como que você define essas habilidades aí? Como é que... A gente tem a inteligência artificial que vem para somar. Perfeito. Né? Somar, lembre-se sempre Não disso, substituir, somar. Não. Cada inteligência vai ter um ser humano por trás. Em algum momento, né, o lado humano vai surgir. E a gente vai trazendo essa inteligência para nos ajudar, né? Vai trilhando os caminhos, né, Lili? Como ela falou, vai afunilando, né? Eu acho que o que mais se destaca quando a gente está mapeando as competências comportamentais, os nomes eles vão mudando. Vai mudando. vai Eu tô mudando. falando dessa velocidade constante que a gente vive, né? Mas quando a gente está conduzindo o processo seletivo, tem um ponto que é assim, o que você extraiu daquilo que você viveu? Então, Nossa, boa ali. Então, qual foi o desafio que mais te ensinou? E candidato, às vezes, tem medo de falar que tropeçou, acreditando que isso vai prejudicar a sua imagem. Que é uma pegadinha ali na... E não é uma pegadinha. O foco é identificar como é que você fechou aquele ciclo e foi pro próximo. Exatamente. A gente chama de inteligência emocional, que é um conjunto, tá? Então, assim, o que você aprendeu com aquilo, se você mudou o teu comportamento para a próxima situação. Eu estava conversando com uma candidata há um tempo atrás e ela estava num looping, né, por que você saiu desse último emprego? Porque não me pagava direito. Tá tudo certo, você merece respeito ao contrato. Fui pro outro. Por que você saiu? Porque não me pagava direito. Tava num looping. Ela passou por 3 empregos e os 3 não pagava. Atrasava, não dava muito certo, né? E aí eu falei pra ela, você percebeu que você tá num looping? Aí ela parou, congelou, né? Eu falei, as empresas, eu não vou dizer que elas estão certas do que fez, mas qual é o seu processo avaliando o seu, assim, as oportunidades que vem na sequência para você? Então isso faz toda a diferença quando você está conversando com o candidato. Errar tá tudo certo, só aprende quem erra. Exatamente. Só aprende quem erra. Mas assim, o que você extraiu daquele momento? O que você passou a fazer de diferente? Não é porque a situação foi ruim que ela precisa se manter ruim. Lá na frente a pessoa vai ver que foi um aprendizado, né? Então, e aí quando ela responde, né? Não, agora eu passei a fazer diferente, passei a fazer isso, pronto, encantou. Né? Fui buscar, fui ler um livro, fui buscar um curso, né? Aprendi a colocar limites, enfim. Aí cada situação vai ter uma resolução. E assim, é aquele outro ditado, né? A gente tá, hoje é o dia do ditado, né? Tem que fazer pensamento hoje, do dia, frase do dia. Como é que é? A pessoa é contratada pelas... Como é que é? Pela habilidade do currículo e é mandada embora ela é contratada pelas habilidades técnicas, experiência, pelo comportamento. Exatamente. Isso aí é real. Muito real. Muito real. Muito real. Porque começa num tem tu, vai tu mesmo. Então, assim, você contratou porque alguma coisa técnica, aí eu tenho experiência em atendimento de farmácia. Aí ela tem o que eu quero. E tem algumas perguntas-chave para você descobrir a habilidade dele? Tem. Do candidato? Exatamente. Tem alguma que você pode dar uma diquinha aí, meninas, para a nossa audiência aí? Vai lá, Raquel, você dá um medo outro. Vai. Gente, uma coisa bem assim clara que acontece nas entrevistas. A gente faz alguma pergunta para um candidato e ele não deixa nem você terminar a pergunta, ele tá falando junto. Ele atropela? Ele atropela. Imagina esse candidato com o cliente explicando o que ele precisa. Ele tá lá na frente do atendimento. Olha, assim, Como que você vai... Exatamente, você fala... Entendeu? Então, assim, a gente nem chegou lá nas perguntas. Você iniciou o processo, você tá falando sem teste, sem nada. Esse candidato, muito possivelmente, ele se comporta assim nas demais situações. É o que a Lília falou. Quando você faz uma coisa... A forma como você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Exatamente. Ele não deixou nenhum entrevistador falar. Os candidatos, o cliente vai conseguir falar? Ele atropela. Exatamente. Então, já avaliar esse ponto. Exatamente. Da parte da comunicação dele, se ele Sim, não respeita... comunicação, organização, né?
precisa ter uma pessoa extremamente organizada, precisa ter uma pessoa que seja cada detalhe ali. Então, você precisa ter uma pessoa que tenha muita atenção. Por exemplo, um medicamento ali. A pessoa vai entregar um medicamento ou na parte ali do processo de preparo para a entrega desse medicamento. Ela precisa ter atenção. É aquilo, esse cliente solicitou esse medicamento. Imagina uma troca. Nossa, Uma falta de... então deve ter é um vários lugares, detalhe, uma vai falta ter de mesmo, atenção. Então essa problemática, nunca mais vou esquecer disso. Então os problemas que a gente vê é isso. E uma outra coisa que eu faço muito é: não faço perguntas hipotéticas. São todas as perguntas construídas com o verbo no passado. Isso é técnica de seleção por competência. Certo. Situações reais. Então, eu posso perguntar... Você pergunta no passado? Isso. Da seguinte forma, eu posso perguntar assim. Pergunta hipotética é: o que você faria se aparecesse um cliente muito chato na sua frente? Pergunta hipotética, você vai me dar a resposta encantadora. Né? Pergunta no passado: me conte uma situação que você já viveu atendendo um cliente chato. E todas as perguntas são construídas no passado. Me conte uma situação que o seu líder pediu para você fazer hora extra e você não queria fazer. Me conte uma situação que você vivenciou atendendo um cliente chato, como é que você reverteu. O candidato que responde uma situação real, ponto positivo. Exatamente. Mesmo que ele me conte que ele escorregou e tal, mas ele jogou sincero. O candidato que começa a rodear, né, você fala assim, tá escondendo alguma coisa. Eu não entro no julgamento se é mentira, mas você vê claramente que ele tá escondendo alguma coisa. Perfeito. É porque se ele tem experiência, ele não vai mentir, né? Se eu tenho uma Porque experiência pra contar. tem até muitos candidatos, quando a gente fala de situação real, quando a gente faz esse tipo de pergunta, o candidato ele vai trazendo até detalhadamente. Sabe, situações, por exemplo, me conte uma situação real que você viveu num ambiente com um líder te trazia muita pressão, era no dia a dia, e aí ele fala, não, eu me lembro que o líder, ele me trazia muitas situações, assim, de cobrança extrema, e como você lidava com isso? Como que era? Não, eu me organizava, eu tinha um limite, então a gente sempre estava em diálogo, sempre conversava. Aí ele trazia alguma situação que aconteceu específica sobre aquele líder, então ele vai conseguindo ali trilhar, aonde você vai percebendo que tem verdade. Agora tem candidato também que vai trazendo, não, nunca trabalhei num ambiente assim. Eu sempre me dei muito bem com os meus candidatos, com os meus líderes. E quando a gente traz isso para os clientes, para a pessoa que vai estar ali, né, nessa empresa futura, quando você coloca a situação que ele trouxe, que ele já vivenciou, para dentro daquela realidade, às vezes você fala, não vai encaixar. Você faz a pergunta, às vezes, pra ele fala, tenho várias, então conta uma. Já aconteceu, né? Bom, várias tenho é várias. Mas conta uma. Aí não vem uma na cabeça agora. Não, tá Existe várias, Isso aí já tá muda de no assunto. Gente, Então, vocês pegaram a tá dica vendo? aí? Exatamente. Poucas aqui, mas Esse aqui da Modelo e da RS. Então, Cara, isso então, aí. olha que observação. É uma dica, porque aí você... Valiosas essas duas dicas, hein? E É um aí, pulo do gato. nós, atuando no RH com tanto tempo de experiência, a gente aprendeu a ler não só as respostas, né, mas o quanto que o candidato está olhando para nós, o quanto que de Postura, tremedeira. né? Assim. Exatamente. Então tem um conjunto de observações. Tem um conjunto de observações. Eu já, na pandemia, eu fiz processo seletivo. E teve uma candidata, duas situações que eu fiquei, não é possível. A candidata estava no banheiro da casa dela. não. Ela falou, tá fazendo um pouco de eco? Aí eu falei, um pouquinho, mas dá pra te ouvir. É que eu tô no banheiro daqui de casa. Aí eu pensei comigo, alguma situação aconteceu e ela foi pra um lugar reservado. Aí ela falou, só um minutinho que eu vou mudar. E ela continuou andando, aí ela foi, sentou tranquilamente no outro ambiente da casa. Então ela tava lá porque... Tudo bem. Porra, Raquel, você ganhou, sabe? Porque eu já cheguei a fazer uma entrevista que o rapaz tava sem camiseta, com o braço assim. No sofá. E a outra entrevista foi... E vamos ver essa a outra foi deitada. É bem também? deitado. Um candidato, ele tava deitado. Teve o candidato deitado, teve o candidato que teve ajuda do cônjuge para responder. Oi, não. Então, peraí, como é que é? Tem. Porque você tá aqui conversando com a câmera, né?
Então, você está usando a câmera e tal. E o candidato, você via que ele meio que desviava o olhar. O que quem está entrevistando fica pensando? Ele tem uma cola ali do lado, que ele está olhando o que responder, né? Mas aí eu escutei vozes. Fala isso. Tipo... Aí, e aí alguém vale, Jesus, eu vou fazer entrevista já. Alguém vai me puxar. Não sei se ela vai vir junto. eu falei assim, você tá confortável pra fazer entrevista, né? Ai, que minha esposa tá aqui me ajudando. Tranquilamente. Oi. Vai me compartilhar um negócio com os Tem pais. um consultor amigo, vai, acha aí, mas é importante que tem candidatos indo com o pai na entrevista. Ah, tem. Ô, gente, Vai com a peraí, mãe, com o pai, vai com... leva o filho. Ai, que eu não Mas- tinha com quem deixar. Ou, ai, a gente vai em outro lugar vir com a minha mãe. Já aproveitamos passar aqui. E aí... Jovens recém-formados indo para entrevista acompanhada dos pais. Tem. Tem. Sim. E aí a gente faz uma leitura. Quem é esse jovem? É o aprendiz que não tem nem 18 completo ainda? Exatamente. Tem uma leitura. Sim. Já completou 18? É outra leitura que você faz, tá? É um profissional com alguma deficiência que precisa de um suporte? É outra leitura. Então, não tem uma regra absoluta. Perfeito. A gente lê o cenário. Para ver tudo isso. E a pandemia que trouxe para nós o cotidiano de entrevista virtual, porque quando você está no tete-a-tete... Esse é um ponto importante você destacar. Quando você está no tete-a-tete, as pessoas já aprendeu, né? Penteia o cabelo, faz a barba, a mulher está maquiada. Quando a entrevista é de casa, né? Ela confunde os espaços e aí ela acha que é só dar uma arrumadinha. Exatamente. Ela esquece de ter cuidados com o som externo, Perfeito. garantir a internet, né? E aí, de novo, leitura do contexto. Já entrevistei mulheres que estavam carregando o filho no colo. E aí você entende o contexto. Desculpa, eu não tenho com quem deixar o meu filho nesse momento. É uma leitura. É uma leitura, tá? Quando você ouve muitos sons, não deu tempo de eu arrumar, não deu tempo de eu fazer. Poxa, mas olha, eu falei com você ontem, marcando hoje. Você teve um período Mínimo, Teve um período. empatia. Então, assim, não tem uma regra absoluta. Tem sempre o ler o contexto. Exatamente. Né? Mas a gente vê, assim, dá um livro, né, Raquel? De Muitas situações. ciladas nas Exatamente. entrevistas virtuais. Porque uma coisa é o que a Lília tá falando, situações que aconteceram. A pessoa que, de repente, falou, já comunicou lá, olha, eu tenho uma consulta, mas tal horário dá, vamos ajustar para esse horário, vamos ajustar. Sim. E a pessoa acabou se atrasando, teve um problema externo. Ok, tá tudo bem, ela não chegou ainda, olha, eu parei aqui, eu tô aqui no trânsito, tá dando pra te ouvir? Eu tô parada aqui, dá pra falar nesse local onde eu tô, ainda não consegui chegar na minha casa, mas tá tudo ok. Só que tem situações que não são nesse contexto, não tá nessa situação, a pessoa realmente não se programou. Ela teve um tempo de fazer o planejamento ali, mas... A gente tava, antes de abrir aqui o bate-papo, com algumas xícaras aqui. E o que nós fizemos? Não, olha, agora vamos recolher vamos as organizar, xícaras. vamos manter... O que é isso? É organização. A maneira como você faz uma coisa, observe que você vai muito provavelmente repetir o seu comportamento. Quantos textos na internet a gente já não leu que, assim, se você não arruma a cama quando você acorda, provavelmente a tua vida inteira tá bagunçada. E aí quem lê de forma nua e crua fala, o que tem a ver a cama com o meu cotidiano? Não, você vai mergulhar na interpretação. Então, se você começou o seu dia desorganizado, como você acha que vai ser o decorrer do dia? Essa é a pegada. Não, mas E fazendo reforçando esse, tipo, parou o carro torto numa vaga. Não vai dar certo para o resto dos carros, né? Nossa, Começou torto, vai dar torto. Todo E aí, mundo. pessoal, a gente falou de identificação de candidatos, a gente falou de entrevista. E aí, dessas habilidades comportamentais, a gente tem mais 4 episódios, pessoal. Ainda a gente vai falar muito. Eu vou falar do Excel depois disso aí lá mais pra frente, hein? Que o povo coloca no currículo, eu sei Excel. Aí você chega, faz isso aqui. Não sabe nem a fórmula básica do mais igual. Você mais, mexer sabe, no né? Word, eu também não E sabe aí? mexer no Word. E aí falamos de entrevistas, de avaliações de habilidades. E aí a gente fecha agora, esse último quadro,
sobre retenção e integração, né? Essa questão de talentos. Como diante desse cenário, como fazer uma retenção, uma boa integração, né? A integração ajuda a retenção. Sim. Sim. O que vocês podem, só pra gente... E tem vários tipos de integração, né, Raquel? Tem aquela integração que a empresa fala, tá aqui a cartilha, o manual, lê aqui, depois eu volto para conversar com você. Assina aqui que você recebeu, tá diante de todas as informações da empresa, como funcionam todas as regras, tá certinho, gente. Isso, e tem gente que chama isso de integração. Exatamente. Então aí joga pro outro lá, o outro tá azedo. O que você veio fazer? Fulano falou pra eu aprender com você. Exatamente. Hoje eu vou passar o dia aqui acompanhando o seu trabalho, pra ver como é que eu faço. Vou aprender, tudinho. Não. Integração é receber a pessoa nova. Então, quando vai uma visita na sua casa, você não vai servir água, café, você não vai Ficar descalço, tô brincando. Tô brincando, Lilian, desculpa. O Havana e Naná, tô brincando. Na empresa, a mesma coisa. Faça uma programação. Aí, Lília, mas se eu pensar nisso, eu vou fazer integração todo dia. Primeiro sinal que o turnover tá alto, se todo dia tem gente entrando. Exatamente. Aliás, só uma coisa sobre o turnover. Tem um indicador que é para as pessoas que estão nos assistindo se assustar, tipo, passou de 20%, alguma coisa assim. 20% você já explodiu. Bom, já afundou o bar. Porque a Raquel é expert nisso. Você vai calcular a rescisão de contrato de trabalho. Já é o primeiro custo que impacta. Exatamente. Segundo custo, o cliente percebe, porque cada hora que o cliente acessa a sua empresa, tem uma pessoa nova. Então ela fala assim, nossa, mas foi o José. Eu tô tão acostumada. Semana passada eu comprei com fulano. Eu queria falar com o fulano. Ai, não faz mais parte do nosso Você não quadro. cria vínculo com o cliente. Como fidelizar esse cliente? Aí você vai perceber na internet, Google, Facebook, Instagram, Glassdoor, enfim, o LinkedIn, todas as redes têm depoimento de ex-funcionário e até dos atuais. Aí você percebe as avaliações. Dá um Google. Quando você dá um Google, dá uma googada. Ali você lê um monte de coisa das empresas. Acesse o site Reclame Aqui. Você vê um monte de coisa. Então, o turnover alto, você falou 20%, meus cabelos já caíram. Eu sabia, assim, né? Gente, Tá importantíssimo. com Pareto na cabeça. 80, 20. Não, Pareto já fecha a empresa. Se for Pareto, já é. Importantíssimo. 5%, quanto que a pessoa tem que dar? Você tá em 10% e você já tá precisando de ajuda. Sim. Caraca. Já é desespero. Já 10% você já tá... aqui pra ajudar, né, Raul? Pessoal, inclusive aproveitando, tá aparecendo aqui o QR Code da Emovere. Nós trabalhamos com educação corporativa, as meninas com consultoria na parte de RH. Depois vocês dão uma olhada, vai ter os links, mas acessem o site para saber mais. Então, essa questão do povo ter esse alto giro também tem um impacto na integração aqui. Tem. A Porque integração... se a recepção não for boa... Como você recebe esse candidato novo que chegou? Tem aquele candidato que fica mais de uma hora esperando na recepção? Já vão vir falar com você para te levar lá para você aprender. Experiência. Eu passei por isso. 1 hora para iniciar numa jornada. Não sabia nem onde que tava. Onde será que é a minha sala? E aí coloca você na situação. Faz aí, ó. Tá aqui. Isso. Daqui a pouco vai vir alguém para falar com você. Isso. Aí, olha, essa pessoa que ela é do financeiro, a pessoa do RH que tá se desligando, ela não veio hoje. Então, essa pessoa aqui é do financeiro. Aí você acompanha o dia a dia dela, porque aí ela faz parte do pagamento, dos benefícios, as coisas, então você acompanha. A gente tem uma cultura que é bem triste, que é falar não tenho tempo. A pessoa acha que é chique falar não tenho tempo. Ai, eu tô tão atarefada. É bonito, né? Parece que a pessoa é muito ocupada, muito atarefada, muito requisitada. E não, gente, isso só mostra desorganização. Se você acredita que falar que não tem tempo, você tá mostrando que é super importante, não. Então, essa cultura, ela é muito triste. E isso reflete na integração. Você deixar uma pessoa 1 hora esperando, aí você chega, ai, me desculpa, é que eu tô tão atarefada. Você só está mostrando desorganização. Exatamente. Aí eu já ia olhar e falar assim, quando chegar a minha vez vai estar, então vou sair fora desse barco. A retenção começa aí, né? De cumprir o horário, de apresentar a empresa, de dar as boas-vindas. Né? Que esse colaborador... A gente sempre fala, a primeira impressão é a que fica. Eu tive uma integração uma vez engraçada. Eu sempre contei, já até contei numa live. Não é bom contar e reforçar. O primeiro trabalho... Chegaram pra mim, você sabe dobrar roupa? Aí eu... Sabe o quê? Dobrar roupa. Eu fui para se contratar para ser estoquista. Falei, dobro em casa, mas assim, né? Sou um menino de 13, 14 anos, não tenho, né? Eu não tenho essa habilidade soft skill de dobrar roupa, eu não tenho. Bom,
Tá bom. Aí acendeu um cigarro dentro do estoque. Na época Na época podia podia. Você deu um cigarro, pegou, isso aqui é uma alma de camiseta, ó. Isso aqui é uma camiseta, faz assim, é isso aí. Faz aí. Essa foi uma integração. Com crivo na mão. Top. Free, baixa teu jogo. Acabou. E era uma alma, eu só sabia que era uma alma, aí eu falei, alma. Eu alma, será que mataram alguém na minha cabeça? Quando ela falou alma, eu falei, nossa senhora. Meu Deus. Aí isso chama alma, entendi, isso aqui que chama alma. E aí Mas é você- uma integração, como é que o e aí menino você fica, gente? segue com um momento de acompanhamento. Então, você fez a integração. 30 dias depois, senta aqui. Eu quero te dar feedback de como você está e quero ouvir qual a sua percepção sobre o seu primeiro período. Isso também faz parte da retenção. O primeiro mês, validar. Cada empresa tem o seu tempo. Tem empresa que faz 30 dias, tem empresas que faz 45, mas tem que ter essa troca, né? Para validar como é que está o desenvolvimento da pessoa no seu período de experiência. Isso faz parte da retenção. E aí entra na política da empresa de avaliação de desempenho, que é de tempo em tempo ter aquele momento de sondar, as metas estão sendo acompanhadas. Aí a avaliação de desempenho faz parte da retenção de talento. É porque a gente pega, sei lá, 20 anos e percebe, né, trabalhando na área da saúde, você percebe ainda que, sei lá, eu não vou falar de mim, perguntar pra vocês, de 10 empresas que vocês atendem, quantas têm integração? As que a gente pede para ter. Exatamente, as que são instruídas. Nossa, Porque traz... Tá sangrando meu nariz, ó. Você tá tomando, você tomou uma Exatamente. É porque tem que ser desenhado esse processo, é algo que vai trazer, né, um benefício futuro. Esse colaborador, né, vai ser acompanhado, né? Na verdade, as empresas têm. Quando eu fui agora áspera na resposta, vamos ajustar aqui. Calma aí. Você vai receber capote? Deixa, quer dizer assim, tô brincando. Mas é dizer assim, a resposta que a gente ganha é, não, ele leu o manual. Tá bom, isso é integração, mas dá para melhorar. É isso que acontece. Ele tem um primeiro passo. E aí a gente vai orientando de que, ó, se você quer reter talento, a gente precisa avançar. E aí a gente fala, dá para avançar aqui, dá para avançar aqui. Então, pessoal, E algo pra que- você... Aí, pode falar, pode ir. Não, é algo que fica importante quando a gente fala de retenção de talentos e tudo, a jornada desse colaborador, acompanhar. Não é porque o colaborador está lá há 2 anos que ele já sabe de tudo. Pessoal, quanto tempo faz, né, que ele Então, passou? integração. Exatamente. Até porque a política da empresa pode ter mudanças no decorrer do muda, tempo. né? A gente está falando de mudança Muitas constante em tudo, né? Então, assim, algo que não fazia sentido naquele momento, a empresa era pequena, ela expandiu, aí não tinha uma necessidade de controle de alguma coisa, aí criou-se a necessidade. Então, acompanha também esse colaborador. Ele colaborador que está lá, já fez a integração, está lá há tantos anos, às vezes o colaborador também não lembra das regras que estavam lá. O que é evidente, o que está no dia a dia, ele vai lembrar, ele vai seguir, ok, tem horário de entrada, de saída, tem as regras básicas. Mas e o que não é de cotidiano? A pandemia trouxe muitas mudanças, né? Empresas que eram trabalho 100% presencial passaram a ser híbridas. Isso é um exemplo de mudança. Sim. E qualquer mudança, você retoma a integração e fala, valendo novas orientações, vamos seguir. O trabalho híbrido precisou muita orientação. O que é adequado, o que pode ser prejudicial, como alinhar expectativas. Não, perfeito. Então, o pessoal que está nos assistindo, tá precisando contratar uma empresa de RH para solucionar seus problemas. Você que às vezes fala assim, não tem RH, RH, só tem pequeno, tá aqui, tem ó. como terceirizar, Exato. aí terceiriza RH, mas para treinar tem aqui a gente para treinar, sabe? Você que trabalha na área da saúde tem farmácia, né, Júlio? Então tem aqui a Modele da Lília, RS, consultoria da Raquel. Se vocês quiserem contratar, vai ter descritivo delas aqui. Né, Glauco? Isso aí. Porque isso é importante. Pô, Porque assunto- fala que não, mas é. Cuidar Porque às de vezes as pessoas pessoas. falam assim, não vou contratar uma Só- empresa de RH, só pera um pouquinho pensa no de resultado, só no resultado, financeiro, só no financeiro, mas esquece que o financeiro é uma ponta do iceberg, porque se não tiver todo esse processo antes, integração, igual vocês falaram, começa na contratação, uma identificação de um talento, habilidade, a retenção e a integração, essa tríade anda junto. E aí, assim, para fechar, que é uma grande coisa que a gente escuta, né? A motivação. Como manter a motivação dos colaboradores? Porque tem gente que acha que é dar um bombom,
Não. Acha que dá mais dinheiro, às vezes o dinheiro funciona. 3 meses aproximadamente. Assim, eu tô jogando alguns elementos aqui. O que vocês acham interessante? Porque às vezes eu já vi na internet pessoas dando ideias fantásticas, grandes empresários, faturando absurdo e ela recebe uma carta. Vai ser um conjunto, né, um gente? conjunto. Vai ser um conjunto. Não tem como dizer que é uma coisa que vai trazer salário. Ok. Tá. Por quanto tempo? É temporário. A questão de remuneração, né, é temporário. Eu já fiz de tudo, do dinheiro, ninguém motiva. Tem o macro e tem o micro. Dentro do micro tem salário, benefícios, o clima organizacional, é o micro. O macro é você determinar a visão da empresa. Porque se você está num navio e você sabe para onde esse navio vai, você administra possivelmente um salário pouco atrativo, mas você sabe aonde esse navio vai. Exatamente. Então, micro é o que a Raquel falou: salário, benefícios, o clima organizacional, um líder que dá diretriz. Macro, você sabe exatamente onde a empresa vai. Hoje a empresa está aqui, mas olha o planejamento, ela vai alcançar aquele ponto em 5, 6, 10 anos. Então, se a empresa não tem visão determinada onde ela quer chegar... Não, perfeito. Poxa. Pessoal, gostou do conteúdo? Esse é só o primeiro episódio. Acompanhe a gente, se inscreva, porque ainda tem mais 4. Vai ser bem interessante essa jornada aqui entre Mover, Modelo e RS Consultoria, justamente para levar conhecimento para você aí que tem dúvidas ainda. O mundo está mudando muito, muda muito rápido. Enquanto a gente está aqui no presente falando, aí no futuro já mudou provavelmente. Mas deem valor às pessoas, porque a gente fala muito. É um trabalho... Tecnologia, estratégia, gestão, pessoas. Se tirar a pessoa, a empresa não funciona. Cai. Então tem que valorizar. Então melhorar Sim. a contratação, alinhar essa questão das entrevistas com as habilidades e essa questão da motivação, que não é só o dinheiro, são um conjunto de fatores. Então, pessoal, acompanhe essa jornada do Emoveritalks, edição especial RH em Foco, em co-criadores aqui, Emover, Modelo e RS. Aguardamos vocês no próximo episódio. E aí, tem que deixar elas falarem alguma coisa. Dá uma dica, né? Eu já falei pro povo assistir. Que mensagem vocês querem deixar pro pessoal pra continuar nos assistindo aí? Quer garantir o lucro da sua empresa? Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Contrate RH. Contrate RH. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Muito bom.